Olá, meu amigo, graça e paz para você que está me assistindo agora. Muito obrigado por estarmos juntos compartilhando a palavra do Senhor. Eu quero agradecer por você que é inscrito nesse canal, a você que ainda não se inscreveu, se inscreva, me ajude a divulgar a palavra do Senhor, dá um like, dá um curtida aí, deixa o gostei ou não gostei, tá ok? Para que a palavra de Deus ela possa se espalhar cada dia mais e que nós possamos abreviar a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? A mensagem de hoje nós temos como título O Pequeno Sonhador. Nós temos uma mensagem maravilhosa, mas antes de eu falar sobre a mensagem, eu quero mandar um abraço especial para o irmão Adil, lá do Irapuã Pinheiro, o irmão Adil, a sua esposa Sabrina e todos os demais ali daquela comunidade, da igreja ali de Irapuã Pinheiro, ok? Que Deus abençoe vocês grandemente, poderosamente. Em nome de Jesus. Quero mandar um abraço para a irmã Marilene, lá de Mombaça. Que Deus abençoe grandemente a senhora, minha irmã. Que Deus continue agindo e atuando na sua vida e de sua família, em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o pequeno sonhador. Eu quero fazer uma pergunta para você agora que está me assistindo. Você acredita em sonho? Existem dois tipos de sonhos. Existe aquele sonho que a gente come bastante, vai dormir, às vezes está com a barriga muito cheia e tem vários sonhos, às vezes pesadelo. Existe o primeiro sonho, aquele que quando a gente está dormindo, e existe o sonho acordado. É aquele que você sonha em algo, você projeta algo para a sua vida e vive em função desse sonho. Falar em sonho, não quero dizer que eu acredito em astrólogo, eu não acredito em tarô, baralho e etc. Eu não acredito no zodíaco, mas eu acredito em um Deus que, independente da pessoa, que tem uma vida de entrega a Deus, Deus pode realizar seus sonhos. E nesse dia de hoje, eu quero falar de uma pessoa especial. Eu quero falar de uma pessoa que ele tinha tudo para ser um fracassado. Ele tinha tudo para que a sua vida fosse uma vida de perca, fosse uma vida de derrota. Mas no final, Deus honrou ele. A Bíblia narra a história de um jovem por nome de José. José nasceu em um lar cristão. O seu pai era o patriarca Jacó, filho de Isaque e neto do pai Abraão. José, ele era um dos 12 filhos que Jacó tinha. A Bíblia narra no capítulo 37, a história de José. Quando a gente abre no versículo 2, ele diz assim, esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos de idade, apacentava os rebanhos de seu pai. Há um versículo 3 que me chama muita atenção, quando ele fala, ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus irmãos. Vamos lá. Vamos entender aquele pequeno sonhador. Ali estava José com 17 anos de idade. José nasce naquele lar de um patriarca. José tinha a vida de um príncipe. Vivia em uma casa onde tudo que ele queria ele tinha. José, ele era amado pelo pai. O pai de José amava ele mais do que a todos os outros filhos, porque ele era fruto do grande amor do pai. Ele era filho de Raquel, a mulher amada de Jacó. A mulher que Jacó trabalhou 14 anos para tê-la aos seus braços e casar com ela. O lar de José, mesmo sendo um lar onde
havia uma condição financeira favorável à família, naquele lar havia de tudo. Havia naquele lar roubo, assassinato, adultério, engano, mentira e etc. A poligamia fazia parte daquele lar porque o próprio Jacó, ele tinha 4 mulheres. Ele havia casado com Lia e Raquel, e ambas das mulheres havia dado uma concubina para ele. E ele tinha filho com as 4 mulheres. Eu fico imaginando que aquele era um lar onde se encaminhava para tudo dar errado. Era um lar totalmente descontrolado. Uma família que vivia uma vida totalmente ao contrário daquilo que eles conheciam. Totalmente ao contrário daquilo que eles conheciam. Mas a história continua. Mesmo diante de um lar tão promissor, José ganhou destaque no meio daquela família. José era o tipo do jovem obediente ao pai. José era aquele tipo de jovem dedicado a aprender as coisas, a ler, a escrever. Era aquele filho mimado pelo pai. Estava sempre ali ao redor do seu pai. E quando os irmãos faziam algo errado, ele ia lá aconselhar os irmãos e contava o que os irmãos haviam feito para o pai. Em função disso, os seus irmãos o odiavam. A Bíblia diz que os irmãos de José odiavam ele. Pelo fato do pai ser tão próximo dele. Certo dia, José teve um sonho. E como eles viviam naquela época, mais de 3.000 anos atrás, era totalmente diferente de hoje. Não havia energia elétrica. Não havia a claridade que nós temos hoje, pelo fato de ter energia. Eles jantavam cedo, e cedo eles iam para as suas tendas dormir. E certo dia estavam todos os filhos comendo, quando de repente, com aquela fogueira acesa, José olha para aqueles irmãos e diz: olha, eu tive um sonho, e no meu sonho eu vi vocês, estavam todos nós, apanhando nossos feixes de trigo, e de repente os 11 feixes de vocês se curvaram diante do meu. Os irmãos de José ficaram chateados com ele e olharam para ele e disseram: porventura, você está dizendo que um dia nós iremos se curvar diante de você? E se passou. Foram dormir. Depois de algumas semanas, estavam juntamente mais uma vez naquele banquete comendo. O pai e a mãe estavam presentes deles, quando de repente José chama a atenção a todos e diz: pai, eu tive um sonho, e esse sonho me perturbou muito. Eu sonhei com o sol, a lua e 11 estrelas, e todos se curvavam diante de mim. Jacó olhou para aquele filho e disse: filho, porventura iria eu, sua mãe e seus irmãos se curvarem diante de você? E o pai repreendeu Jacó, mas guardou aquelas palavras em seu coração. Sabe, queridos, eu fico imaginando as pessoas, os irmãos, olhando para José com aquele olhar crítico, aquele olhar condenador, e ficaram pensando e dizendo um para os outros: quem José pensa que é?
Quem ele acha que é, para que um dia nós venhamos se curvar diante dele? Certo dia, Jacó teceu uma túnica, aquela capa, e ele fez com todo carinho. Aquele era uma capa que usava os príncipes, os grandes comerciantes, os grandes fazendeiros, produtores de gado. E Jacó pegou aquela túnica que ele havia tecido e deu para José. E quando os irmãos viram aquilo, ficaram com raiva, com inveja, porque já havia alguns comentários entre eles que Jacó planejava dar a primogenitura para José. Cada dia que se passava, mais os irmãos odiavam José. Certo dia, os irmãos foram levar as suas ovelhas para um lugar bastante distante. Estavam eles ali apacentando as ovelhas, e era costume deles passar bastante dias, 8 dias, 15 dias fora de casa com as ovelhas. Eles estavam lá em Siquim, uma pequena cidade, e lá, faltando pasto, eles foram para Dota, outro lugar. E Jacó, preocupado com os filhos, sem saber notícia deles, ele envia José inocentemente para ir buscar a notícia dos seus irmãos. Chegando lá, em busca dos irmãos, ele não encontra, mas ele encontra um homem e pergunta: por acaso você viu os meus irmãos por aqui? E ele fala: eles não estão mais aqui, foram para Dota, outro lugar, estão com as ovelhas lá. E José saiu atrás dos seus irmãos. E a Bíblia narra que quando José vinha longe, os seus irmãos reconheceram. E antes que José chegasse, havia um plano para matar José. Sabe, queridos, eu fico imaginando quando José chegou perto dos seus irmãos, inocentemente, tão alegre, sorridente, veio buscar a notícia dos irmãos para levar para o pai. Mas aqueles irmãos, aqueles homens, cercam José, começam a espancar José. Rubens entra na frente e pede para que parem. Rubens era o mais velho. Rubens era para ser o porta-voz dos irmãos mais novos, mas Rubens havia perdido a autoridade, porque Rubens havia deitado com uma das servas de Jacó, mulher dele. E Rubens agora ele perde a primogenitura como o filho mais velho, e perde a autonomia sobre os outros irmãos. A voz de Rubens não tinha mais moral para falar com os irmãos. O mais exaltado era Simeão. Eles agora pegam aquele jovem José, lança dentro de um poço, de uma cisterna. Aqui nós chamamos de um cacimbão fundo, onde não havia água. Toma a túnica dele e começa a planejar um plano novamente. Eles queriam matar José. E todos os irmãos estavam sendo usados pelo diabo. O diabo sabia que havia promessas na vida de José e ele queria acabar com a vida de José. Era o plano do inimigo matar José. Mas eu quero dizer uma coisa para você nesse dia de hoje. Havia uma promessa na vida de José e que ninguém poderia roubar dele. Eles tomaram a túnica de José, eles invejaram aquela túnica de José, tomaram a túnica dele, mas nenhum pôde usá-la. Sabe o que eu aprendo aqui?
é que quando Deus tem uma promessa para mim e para você, as pessoas podem invejar, podem querer roubar, mas não vai servir para eles. Diga amém por isso. Porque o que Deus tem para você, ninguém pode roubar. O que Deus tem reservado para você não serve para ninguém, porque é seu. Porque essa promessa é sua e de mais ninguém. Você crê nisso? Você acredita nisso? Louvado seja Deus por isso. Os sonhos de José parecia impossível de ser realizado no momento em que ele estava dentro daquele poço. José estava no fundo do abismo, mas num buraco tão fundo que a mão de Deus não possa nos alcançar. Louvado seja Deus por isso. A Bíblia diz que ia passando uma caravana de israelitas, e quando ia passando, eles planejaram algo. Judá deu a ideia: em vez de matar nosso irmão, vamos vender, nós vamos ganhar dinheiro e vamos se livrar dele, e nunca mais iremos vê-lo. E a Bíblia diz que eles venderam José para ser escravo no Egito. O sonho de José cada vez ia ficando mais difícil de se realizar. Ele desce a um ponto mais profundo da sua vida, diante de um poço. E quando tudo parecia perdido, alguém tira ele de lá. Mas agora ele é vendido como um escravo para o Egito. Chegando no Egito, ele é vendido para um homem chamado Potifar, um homem influente, rico, poderoso, que era comandante de uma guarda do exército egípcio. Dentro de pouco tempo na casa de Potifar, Potifar percebe que aquela casa já não é mais a mesma, as coisas começam a dar certo, as coisas começam a fluir, começam a andar, tudo na casa de Potifar começa a prosperar, e a Bíblia diz: e o Senhor abençoou Potifar por intermédio de José. Aonde José botava a mão, Deus abençoava. Amém, irmãos? Amém? Tudo que ele colocava a mão, Deus abençoava. E rapidamente José não era mais um empregado. José agora se tornou o mordomo, o chefe dos empregados. Ele era o responsável por toda aquela casa, pelos campos de Potifar, por tudo. Sabe, queridos, Satanás tentou destruir ele lá e não conseguiu. Ele não conseguiu matar José dentro daquele poço. Mas ele não desistiu e continuou tentando acabar com a vida de José. E ele agora usa a mulher de Potifar para destruir a vida daquele homem. E a mulher de Potifar começa a ir atrás de José, começa a tentar seduzi-lo. E todas as vezes que ela ia atrás dele, ele dizia: não, eu não posso pecar contra o meu Deus, nem contra o seu esposo. Um dia estava ele com um monte de pessoas trabalhando, quando de repente precisaram de algo, ele voltou para pegar na casa e a mulher de Potifar estava só em casa. E ela tentou seduzi-lo novamente, ele respondeu não. Ela pegou na túnica dele, puxou e ele correu. Quando a mulher tirou a roupa, ficou pelada, José correu. Ela ficou irada com ele. Então ela agora começa a gritar, acusá-lo de tentar abusá-la. Mostra a prova, a túnica
que ele tinha a capa. José é preso pelo marido dela, Potifar. Mas o que me chama a atenção é, se a tentativa de abuso era um crime, uma tentativa de um estupro naquela época, por que José não foi morto? Por que Potifar não mandou matar José? Sabe por quê? Porque Potifar sabia que José era inocente. Potifar sabia que a mulher estava mentindo. Mas Potifar não queria desmoralizar a mulher perante os seus empregados. Todos sabiam que era mentira, que José não era capaz de fazer aquilo. Mas Potifar prendeu José. José foi levado em uma prisão, aonde ficou muitos anos preso. Na prisão, imediatamente, em pouco tempo, ele contou com a simpatia do chefe da prisão, que imediatamente colocou José como responsável da prisão. E José, um dia, ele interpretou o sonho de 2 homens que estavam presos, o copeiro do rei e o padeiro do rei. Ambos tiveram um sonho na mesma noite, e ambos não sabiam o que queria dizer, contaram a José, e José interpretou o sonho de ambos, dos 2. O copeiro, ele disse que daqui a 3 dias, tu estarás no palácio do rei, colocando a sua taça nas mãos do rei. E o padeiro, daqui 3 dias, tu serás morto e enforcado. Ele pediu para que o copeiro, quando estivesse lá diante do rei, contasse a história de José, que ele era inocente e que não se esquecesse dele. Mas o copeiro, após ser restituído o seu cargo, esqueceu de José. E José passou ainda mais 2 anos naquela prisão. Até que um dia, o grande faraó teve um sonho. Um sonho que perturbou ele. Não um, mas 2 sonhos. Primeiro ele sonhou com um pé de milho que dava 7 espigas boas e 7 espigas fracas. Depois ele sonha com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E o rei ficou agoniado, perturbado. O que queria dizer esse sonho? Ninguém conseguiu interpretar. O rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os videntes, aqueles que interpretavam sonhos. Ninguém conseguiu. Mas o copeiro disse: Senhor, há um jovem na prisão que ele consegue interpretar o teu sonho. Porque quando eu estava preso, eu tive um sonho e tudo o que ele falou aconteceu. A Bíblia diz que mandaram chamar José. Lá se vem José, cabelo grande, barba grande, unhas grandes, roupas sujas, rasgadas. Foi levado, deram um banho nele, cortaram o cabelo dele, pararam a sua barba e levaram adiante do grande faraó. E quando chegou diante do faraó, o faraó pediu para que ele interpretasse o sonho, e ele exalta o nome do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e fala que Deus iria interpretar o sonho dele. E ele diz: Senhor, os teus 2 sonhos é um só. Vai haver 7 anos de muita fartura, e após os 7 anos de muita fartura, haverá 7 anos de fome. O Senhor precisa encontrar uma pessoa inteligente, que durante os 7 anos, ele consiga armazenar alimentação, encher todos os armazéns, os estoques do rei, para que quando vier fome, somente o Egito tenha com que abastecer comida para o povo. O rei olhou para aquele jovem
olhou para aquela multidão de pessoas, cheio de conselheiros, cheio de autoridades, cheio de pessoas influentes e poderosas ao redor do rei, e todos esperando quem será a pessoa, será eu. Quando o rei olha para aquelas pessoas e diz: porventura alguém tão sábio, tão inteligente, tão capaz quanto este rapaz, capaz de contar um sonho e dizer a sua interpretação. O rei tira o anel do seu dedo, coloca no dedo de José e diz: José, você agora será governador do Egito. Todas as pessoas se curvarão diante de você. Somente uma pessoa estará acima de você, eu. Fora eu, todos terão de se curvar diante de você. Louvado seja Deus por isso. Naquele momento, o sonho de José estava sendo realizado. O sonho de José acabara de ser realizado. Aquele jovem sonhador que um dia sonhou vendo pessoas se curvarem diante dele, agora o seu sonho se tornava realidade. Depois de 2 anos de fome, um ano de fome, os irmãos dele vieram para o Egito e os irmãos dele se curvaram diante de José. Não vou contar o resto da história. A história está no livro de Gênesis, no capítulo 37. Você pode ler ele quando você tiver tempo. Eu tive a oportunidade de resumir um pouco dessa linda história, deste grande sonhador que era José. Mas sabe o que me chama a atenção? É que a família a qual ele vivia, para muitos, era impossível ver aquele jovem realizar o seu sonho. Por que eu contei das fragilidades da família de José? Eu mostrei as fragilidades da família de José para mostrar para você e para mim que não importa a família em que nós nascemos, não importa se o teu pai é um alcoólatra ou um empresário de sucesso, não importa se você nasceu em uma pequena cidade ou numa grande cidade, não importa se a tua casa é uma família grande ou uma pequena. Quando Deus dá uma promessa a um filho dele, independente de onde ele esteja, é Deus que dá os meios para que os sonhos sejam realizados. Mas sabe por que o sonho de José se realizou? Porque José, mesmo longe de casa, longe de pai, dos irmãos, de todos, José nunca ficou longe de Deus. José sempre andou ao lado de Deus. Tem você andado ao lado de Deus? Tem você confiado em Deus? É possível que nesse momento eu esteja falando com alguém, com alguma pessoa, alguém que tem um sonho. Talvez o seu sonho seja concluir uma faculdade. Talvez eu possa estar falando com alguém que sonhe em ser promovido no seu emprego, na empresa em que você trabalha. Talvez eu possa estar falando com um jovem, uma jovem que sonha em casar e ter um casamento abençoado e ter sucesso no seu casamento. Talvez eu possa estar falando com alguma pessoa que sonha em ter uma casa própria, comprar o seu primeiro carro, comprar uma casa
beira-mar, próximo à praia, um apartamento. Eu não sei qual é o seu sonho. Mas para que você consiga os seus sonhos, você precisa andar com Deus. As dificuldades vão vir para nos preparar para o sucesso. José teve que passar por todas aquelas dificuldades. Todas aquelas dificuldades prepararam aquele jovem para a vitória. Deus usou José para salvar a família dele. A família de José, que era um fracasso, aquela família foi transformada. Aqueles homens se converteram. E aquela família se tornou no povo mais abençoado do mundo hoje. Povo judeu. Os israelitas, a nação santa, eleita, povo de exclusividade de Deus. Louvado seja Deus por isso. Tudo isso só aconteceu porque um jovem sonhou e lutou pelo seu sonho e conseguiu ver o seu sonho realizado mediante uma promessa dada por Deus. A pergunta que eu faço para você é: tem você andado com Deus? Tem você confiado em Deus? Tem você buscado Deus na sua vida? Sabe, queridos, muitas vezes as dificuldades, elas fazem com que a gente fique triste, desanime, chore, desista. Mas eu quero dizer uma coisa para você nesse dia de hoje. As dificuldades, elas vêm para nos preparar para a glória. Todas aquelas dificuldades prepararam aquele rapaz para dias de glória. Deus quer realizar o seu sonho. Deus quer realizar aquilo que você busca. Mesmo que as pessoas, mesmo que os seus amigos, mesmo que a sua família, mesmo que as pessoas que estão ao seu redor não acreditem, não creiam, duvidem de você, Deus pode realizar os seus sonhos. O apóstolo Paulo, no livro de Filipenses, no capítulo 4, verso 13, diz: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. No livro de Lucas, capítulo 1, verso 37, ele fala que para Deus nada é impossível. Para Deus não existe impossível. De um escravo a um governador. Talvez eu esteja falando com um empregado que daqui a alguns anos será patrão. Talvez eu esteja falando com uma pessoa que mora de aluguel, que é inquilino, mas que daqui a algum tempo terás inquilino. Talvez eu esteja falando com alguém que está andando de ônibus, mas que daqui a pouco tempo estará andando com o seu carro. Você crê nisso? Você acredita? Creia, lute, busque, mas nunca esqueça que José só conseguiu porque José decidiu andar com o Senhor. José andou com Deus. Ande com Deus assim como José andou. Coloque Jesus na sua vida. Seja alegre, seja contagiante. Que o Espírito Santo batize você todos os dias, para que quando as dificuldades vier,
saiba que é só uma prova, é só mais uma prova, porque lá na frente, Deus me dará a glória. Você crê nisso? Louvado seja Deus por isso. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e nosso Pai, é possível que nesse dia eu esteja falando com alguém que tem um sonho e que já deixou de sonhar, porque Satanás, ele tem colocado tantas dificuldades na nossa vida e ele tem enterrado nossos sonhos. Mas que nesse dia de hoje, o Senhor possa ressuscitar os nossos sonhos. Assim como José andou com Deus, que nós possamos andar contigo, porque nós temos a certeza de que a glória está logo ali na frente. Perdoa os nossos pecados e nos abençoa. E abençoe esse que está te ouvindo e que está orando comigo agora, em busca da vitória, por meio daquele que não sabe o que é derrota. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Louvado seja Deus por isso e até a próxima, se assim Deus permitir.